Começou quando eu era muito criança e a minha história não é uma história diferente da maioria dos brasileiros. Por quê? Origem humilde, pouca grana, meu pai aposentado com salário mínimo na década de 80. Um homem na década de 80 com 55 anos de idade estava fora do mercado de trabalho. Meu pai é operador de processo, um químico prático. Não teve oportunidade de estudar, mas um homem muito trabalhador. A empresa resolveu voltar para o país de origem, aposentou quem já estava na idade de aposentar, dispensou quem tinha que dispensar, e meu pai, em vias disso, teve 2 AVC e um infarto de tristeza por ficar em casa e deixar de ser o provedor da casa. Minha mãe, na década de 70, 80, quando nós nascemos, vem de uma geração que ela era dona de casa. Teve que trabalhar, o único trabalho que ela poderia fazer era de empregada doméstica. Bom, de uma família de classe baixa, mas muito bem estruturada, minha família se tornou uma família dependente de cesta básica de família para sobreviver. E ali eu vi a necessidade de ter que começar a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 11 para 12 anos entregando panfleto no farol. Com 14 anos consegui passar, fruto de uma disciplina já muito grande em estudar, consegui passar num colégio técnico. Esse colégio técnico me deu a possibilidade de fazer técnica em química, entrei como auxiliar de laboratório. Com 16 anos de idade, para fugir do bullying de uma obesidade, eu comecei a treinar. Só que eu comecei a treinar numa academia de atletas de fisiculturismo, que era um esporte naquela época pouquíssimo propagado. Hoje as pessoas, na sua grande maioria, sabem ou têm noção do que é o fisiculturismo. Naquela época, ninguém sabia. Só que com 16 anos de idade, eu comecei a entender o que é disciplina através de um esporte chamado fisiculturismo. Bruno, toda vez que alguém me pergunta, Renato, qual foi a principal qualidade que você cultivou para fazer de você o homem que você se tornou hoje, profissionalmente, como pessoa, como estilo de vida? Disciplina. Eu acho que a disciplina é uma das qualidades mais incríveis e transformadoras na vida de uma pessoa. Porque uma pessoa disciplinada, ela vence uma pessoa genial. Uma pessoa disciplinada, ela vence uma pessoa que tem um QI acima da média. Uma pessoa disciplinada, ela é capaz de superar um ser extremamente criativo. Porque se essas pessoas que eu mencionei não tiver disciplina, o disciplinado, ele não tem pressa, mas ele é constante. Ele é irritantemente metódico, constante, resiliente e forte. Então, para mim, a disciplina é uma das características mais transformadoras na vida de uma pessoa que deseja, de alguma forma, construir algo épico na sua vida. Uma pessoa que aprende a se apaixonar em estudar 6 a 8 horas por dia, ou seja, ele encontra o conforto no desconforto de ficar 8 horas estudando, ele vai passar na faculdade de medicina, ele vai passar na onde ele quer. Ele vai estudar além do grau de qualquer outra pessoa porque ele aprendeu a gostar daquilo. Então, uma pessoa que trabalha, que se entrega, que estuda, que se prepara para alguma área, ele tem um nível tão grande de entrega que ele aprende a gostar daquilo. E o esporte me ensinou isso muito cedo. Então, com 16 anos de idade, rodeado de atletas, eu comecei a entender o que significa disciplina. Porque a maioria das pessoas não sabe que disciplina não é um estado de espírito. Disciplina é um padrão de comportamento. E como um padrão de comportamento, você tem que o quê? Você tem que estudar e entender a tua vida e aonde você vai ter que arrumar e organizar para tornar-se uma pessoa disciplinada. Quando eu vou entrar numa preparação para uma competição, como eu competi no ano passado no Mister Olímpia, o que eu faço? A primeira coisa, deixa eu entender como é que tá meu dia, minha vida, porque eu vou ter que estruturar tudo isso e colocar cada ação no seu lugar. Para você ser uma pessoa disciplinada, você tem que entender o que é gestão de tempo. Sim. Para você ser uma pessoa disciplinada, você tem que entender o que é prioridade. Para você ser uma pessoa disciplinada, você precisa entender que dentro da tua vida, você vai ter que construir rotina. Ah, não tem rotina, então vai ser impossível você ser uma pessoa disciplinada. Verdade. Porque qualquer pessoa disciplinada, qualquer atleta ama rotina, vive de rotina.
E se você quiser entender o que é disciplina, começa a seguir bons atletas. Porque é o maior, na minha opinião, é o maior exemplo de disciplina está no atleta. Eu não falo atleta de fisiculturismo, tá? Todos. Falo atleta profissional. Eu, com 22 anos para 23 anos de idade, eu abandonei o cenário de competições. Eu competia no fisiculturismo. Porque eu olhei e falei assim, isso aqui não vai me tirar da pobreza. E desde os meus 14 anos de idade, eu tinha um objetivo na minha vida. Eu queria ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Era o meu desejo. Eu olhei para o fisiculturismo e falei assim, eu não vou conseguir nada do que eu planejei para minha vida toda aqui. Então eu deixei o cenário de competição e comecei a aplicar alta performance e disciplina dentro da minha carreira profissional. Quando você constrói rotina e dentro da tua rotina você consegue colocar aquilo flui. Só que no começo é muito difícil colocar na rotina. Porque você vai sentir preguiça, porque você vai achar que está atrapalhando o teu trabalho, você vai achar que está tirando tempo de qualidade com a sua família, você vai achar que está tirando um tempo que você poderia aproveitar a vida. Durante os primeiros dias, construir rotina é muito difícil. Só que você tem que ser teimoso. 60 dias repetindo um ato, esse ato se transforma ou pode se transformar num hábito. Então, você vai repetindo. Chegou, entrou na tua rotina, o que acontece? Você já não consegue sair dela. Porque você colocou na rotina, o que você ganha? Resultado. Sim. E não existe coisa que motive mais o resultado. E uma pessoa que não tem esse nível de organização, o que ela faz? Ela vai sempre deixar de fora então, atividade física, ter uma alimentação, ela vai tirar de fora depois ela tira de fora a família e vai continuar priorizando só o trabalho. Então eu tenho uma série de prioridades. Semana passada, eu já sabia que eu teria esse podcast tarde. Então eu organizei meu dia para que tudo aquilo que é importante para mim estivesse ali dentro. Então é assim que eu faço a gestão do meu tempo. Eu tenho uma meta todos os dias de chegar às 8 horas da noite em casa no máximo. Então eu tento cumprir essa meta na maioria da semana porque eu tenho uma bebê de 2 anos. Se eu chegar muito tarde, eu perco a oportunidade de interagir com ela à noite. Quando isso acontece, eu já arrumo tempo durante o dia para interagir com ela. Mas são pontos que você vai aprendendo com o passar da vida. Com o seu amadurecimento, você vai entendendo que existem prioridades. Então, não foi assim, por exemplo, o meu filho de 24 anos, eu vi muito pouco ele. Porque eu entreguei boa parte da minha obsessão na minha carreira. Eu comecei o meu canal, eu sempre trabalhei pro canal dos outros. Então, meu primeiro vídeo no YouTube foi em 2006, ensinando pessoas a tomarem suplementos. 2006. Acho que o YouTube foi criado em 2005, né? Eu criei vídeo em 2000. Sabe como é que eu fazia vídeo? Não era nem como entretenimento. Eu ensinava pessoas a tomarem suplemento para dono de loja receber aquilo e aprender como é que era para poder vender um suplemento na loja deles. Era para isso. Era educativo. E aí, em 2016, eu comecei a geração de conteúdo mais forte. Aí eu comecei a bater, assim, fazendo vídeo todo dia. Em 2019, eu abri o meu canal, parei de trabalhar pro canal dos outros e abri o meu canal. E fui crescendo. Hoje nós estamos chegando quase em 6 milhões de inscritos no YouTube. A gente está numa fase incrível. Esse mês passado eu bati 67 milhões de views. Esse mês vou bater 70. É bizarro. 70 milhões de views e 9 milhões de horas assistidas. Caramba. Então 9 milhões de horas assistidas é muita coisa. Então, e principalmente para fitness, né? Sim. Que é um conteúdo, entre aspas, de nicho. Pra galera, só faz sentido você colocar meta se você for competitivo, cara. É verdade. Porque você não é competitivo, você fala, perdi. Abandonou. Perdi. Não, mas Chegar em setembro, perdi. Olha, Ano que vem dia começa. 31, Você tem que ser competitivo. Você tem que ser tinhoso. Você tem que não aceitar perder. Você tem que ser irritantemente competitivo. Uma outra coisa legal também, que as pessoas podem levar pra sua vida, que é inspirado no atleta, ter metas curtas. Isso que eu ia falar sobre a questão atleta das vive de metas. meta. Por exemplo, eu estou aqui no meu lifestyle normal, me alimentando bem, comendo, final de semana tomando meu vinho. Eis que surge uma competição para eu participar. Vira relógio. Eu tenho uma data. No dia 15 de dezembro eu tenho uma competição. Essa data me faz acordar.
Essa data não me permite procrastinar. Essa data me faz entender, opa, se eu não fizer, o meu oponente está fazendo. Então, o fisiculturismo me ensinou a criar metas curtas na minha vida. Isso é bom demais. Então, por exemplo, quando eu tinha uma meta de abrir uma loja O que de você chama suplemento. de curta, só pra entender o espaço Meta temporal? curta, pra mim, é uma meta pro ano. Legal. Pro ano, pro mês às vezes, pro mês. bimestre, pro trimestre. Eu tenho metas assim, por exemplo, eu tenho uma meta dentro das minhas empresas que foi estabelecida em outubro do ano passado pro ano de 2023. Nós sabemos ou temos uma meta aonde nós estaremos daqui 5 anos? Sim, mas isso é muito subjetivo. Principalmente no país que a gente vive e principalmente no nível de oportunidades que você tem. Se eu ficar trabalhando só com 5 anos, eu não aperto, Tá muito distante a gente chegar. e eu não puxo. Então, para você se puxar, metas curtas são interessantes.